Olá, pessoal. Bem-vindo ao Matemática para Todos. Eu sou o professor Tony e hoje aqui nós vamos falar tudo sobre fatoriais, tá? Primeiramente, a gente vai lembrar um pouco da nossa combinatória, que lá na combinatória a gente já viu que o número de permutações de n elementos, né, distintos, vão ser o que, Tony? Vai ser n fatorial, onde a definição é essa: n-1, n-2, até 1, né? Então, com certeza você já viu como calcular 5 fatorial. Isso aqui seria 5 vezes 4 fatorial, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 120. Então você pode pensar que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Então, de forma generalizada, a gente tem que n fatorial é n que multiplica n menos 1 fatorial. Se você fizer o n igual a 1, eu vou ter 1 fatorial, por definição, é o próprio 1, né? Que é 1 vezes ele mesmo, dá 1. Isso aqui vai ser 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Então, daqui a gente tira o que, Tony? Que 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. Logo, daqui, 0 fatorial é o que, Tony? 1 fatorial sobre 1. Ou seja, isso é 1 sobre 1, que dá 1. Então, 0 fatorial, nossa primeira expressão interessante, é 1. É uma definição, mas sai da própria definição de recursividade do fatorial, tá? Uma pergunta que você deve se perguntar talvez seja isso aqui. Tony, existe fatorial de número negativo, Tony? Olha que interessante. E se eu fizesse menos 1 fatorial? E aí? Se eu te disser que daqui a pouco eu vou te provar que isso aqui vai para infinito? É mesmo, Tony? É. E se eu tivesse, por exemplo, assim, Tony? Se eu tivesse um fatorial de número racional, por exemplo, meio fatorial. A primeira vez que eu vi isso, pessoal, achei muito interessante. Porque é uma coisa muito louca. Você vê meio fatorial, você pensa, não, não existe. Existe. Isso aqui, por incrível que pareça, é a raiz de π. Certo? É mesmo, Tony? É. Vamos começar a brincadeira? Vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Existe uma função chamada função gama. Função gama de n, ela é o quê, Tony? Qual é a definição dela? É a integral de 0 a infinito, basicamente de x elevado a n menos 1, vezes e elevado a menos x dx. Certo, Tony? E aí, nessa aula de hoje, eu vou provar para vocês primeiro uma recursividade dela. A gama de n mais 1 é igual a gama de n vezes n, tá? E também vou provar que gama de 1 é 1. Certo? Então vamos lá, Tony, vamos entender isso aqui, né? Isso aqui é uma integral, né? É diferentona, né? É bem diferentona. Antes disso, eu vou ter que lembrar com vocês uma coisa lá do cálculo, né? Que a gente chama de integração por partes. A gente vai precisar aqui, tá? Na integração por partes, o que é que acontece, Tony? Eu tenho que a integral de u dv, por exemplo, né? Integral de u dv, posso até fazer assim, dx aqui, vai ser uv menos a integral de v du, né? Então, Tony, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Essa é a integração por partes. Por que a gente vai precisar disso? Olha que interessante. Se eu for usar, se eu quiser calcular o gama de n mais 1, por exemplo, isso aqui usando a definição vai ser o que, Tony? Vai ser o gama, vai ser a integral de 0 a infinito. Como ali é xn menos 1, n mais 1 com menos 1 dá n. Aqui vai ficar e elevado a menos x dx. Então isso aqui vai ser o limite de um certo mzão tendendo a infinito dessa integral aqui, né? A integral de 0 agora a m, x elevado a n, é elevado a menos x, né? Dx. Certo, estou entendendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar u de x elevado a n. Certo? Então, dv
dx. Eu vou mostrar também o que é que vai ser aqui. Porque eu quero fazer o seguinte, ó. O x elevado a n está aqui, ó. Esse aqui é o meu u, certo? O meu dv dx vai ser o e elevado a menos x, ó. Vai ser o e, então, dv dx vai ser o e elevado a menos x. Só que a integral da exponencial, ela dá o quê? Ela dá ela mesma. Só que como aqui tem um menos no expoente, quando eu faço a primitiva dela, eu obtenho o quê, Tony? O próprio v vai ser o quê? Vai ser menos e elevado a menos x. Por quê? Porque se eu faço a derivada de menos e elevado a menos x dx, o que é que acontece? Esse menos fica aqui, fica e elevado a menos x, o menos desce, esse menos com esse menos fica mais, isso fica e elevado a menos x, que é a nossa primitiva. Então, basicamente, eu já posso dizer o seguinte, que essa integral aqui vai ser o quê, Tony? A integral de 0 a infinito de x elevado a n, né? Aqui vai ficar como? Eu vou deixar x elevado a n, e elevado a menos x dx. Aí vamos fazer a integração por partes. Isso aqui vai ser o v. Qual é o meu u? X elevado a n. Qual é o meu v? Tá aqui, ó. O meu v é isso aqui, ó. Menos e elevado a menos x. Menos e elevado a menos x. Aí agora eu vou fazer o quê? Menos. Aí vamos colocar na outra cor. A integral, aqui por exemplo, de 0 elevado a m. Já vou deixar tudo isso aqui dentro do limite, tá? Deixar isso aqui tudo dentro do limite. Limite de emissão tendendo a infinito. Então isso aqui vai ficar de 0 a m menos... Aí, ó, é a integral de v e elevado a menos x, né? Que é isso aqui, o v. Du dx é o que, Tony? Du dx vai ser n x elevado a n menos 1. Tranquilo, pessoal? Então aqui vai ficar x, né? Aí eu n x elevado a n menos 1 dx. Mas eu posso dizer que isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui tudo é o limite de m tendendo a infinito. Aí vai ficar, basicamente, x aqui. Ah, e tudo isso aqui vai ser de 0 a m, né? De 0 a mzão. Ora, mas quando eu faço aqui tendendo a infinito, pessoal, vai ter menos mzão, que é o x, elevado a n, né? Aí, menos e elevado, no caso aqui vai ficar vezes e elevado a menos mzão. Ou seja, isso aqui vai ficar quanto, Tony? Isso aqui vai tender para zero, né? Porque é um número muito grande no denominador. Então isso aqui vai para zero. Aí vai ficar só menos a integral agora de 0 a mzão de e elevado a menos x, x elevado a n menos 1 dx. Certo? Tranquilo, Tony, estou entendendo. Muito bom. Então, o que é que vai acontecer, Tony? Eu tenho que tudo isso aqui vai para infinito, né? E aí agora... Só que tem um detalhe muito legal, ó. Não sei se vocês pegaram. O que é essa expressão aqui, ó? Porque eu trouxe basicamente o seguinte, ó. Aqui, menos e elevado a x, ó. Só que esse nzinho aqui, ó, eu estou colocando para fora. Aqui, ó. Esse n foi para fora. Aí aqui ficou x elevado a n menos 1, e elevado a menos x. Esse menos aqui, na realidade, ficou mais, ó, porque menos com menos virou mais. Então, mais n isso aqui. Só que isso aqui é a definição da própria função gama de quê, Tony? Gama de n. Né? Porque e elevado a menos x, ó. Qual é a gama de n? A gama de n a gente viu que é a integral de 0 a infinito. Basicamente do que, Tony? De x elevado a n menos 1 é elevado a menos x dx, ó. Tá aqui, ó. Então isso aqui é gama de n. Isso aqui é n, ó. Certo? Então eu tenho basicamente aqui, provei para vocês, que a gama de n mais 1 é n gama de n. Certo? Aí a gente vai provar porque que isso aqui tem uma certa recursividade e tem relação com o fatorial. No próximo slide. Bem, então vamos continuar aqui, né? Foi o que a gente viu. A gente calculou que a função gama ela tem uma certa recursividade. A gama de n mais 1 é n, gama de n. Eu vou calcular agora a gama de 1. A gama de 1 é o que, Tony? Para definição integral de 0 a infinito, né? De quanto? De x elevado a 0,
E elevado a menos x dx, né? Porque lembra que ela era n menos 1, então aqui fica 0. Isso aqui, Tony, vai ser o quê? Vai ser o limite de um certo mzão tendendo aqui a infinito, de integral de 0 a mzão, ou seja, aqui vai ficar e elevado a menos x dx. E como é que eu calculo essa integral, Tony? Fácil. Vai ser basicamente o limite de mzão tendendo a infinito. Aí eu vou fazer, ó, e elevado a menos x. Quanto é a integral disso, Tony? A integral disso, a gente sabe que vai ser menos e elevado a menos x. A gente viu, né? Que era justamente o v lá, lembra? Ou seja, se isso aqui é menos e elevado a menos x, isso aqui vai ser o limite de m tendendo a infinito de menos e elevado a menos x, de quanto, Tony? De 0 a mzão. Então, vou fazer isso aqui, menos e elevado a menos x, só que aqui é menos mzão, menos, aí, menos e elevado a menos 0, né? Ou seja, isso aqui vai ficar quanto? Limite de mzão tendendo a infinito. Isso aqui vai para 0, né? Isso aqui vai para 0. E isso aqui vai ficar quanto? Menos, menos, vai ficar mais, é elevado a 0, 1. Ou seja, o limite disso aqui é 1. Então, a gama de 1 ficou quanto, Tony? A gama de 1 ficou 1. Só que foi a definição que a gente viu. Quanto é gama de 2, Tony? Gama de 2 é gama de 1 mais 1. Isso aqui é 1, gama de 1. Ou seja, isso aqui é 1 vezes 1, que dá 1. Gama de 2 é 1. E se eu fizer gama de 3, Tony? Gama de 3 é a mesma coisa que gama de 2 mais 1. Só que gama de 2 mais 1 é o que, Tony? Se eu usar a definição, o n agora é 2. Ó. 2 vezes gama de 2. Ou seja, isso é 2 vezes 1. 2 fatorial. E se eu fizer gama de 4, Tony? Gama de 4 vai ser o quê? Vai ser a gama de 3 mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser 3 vezes gama de 3. Só que a gente viu que gama de 3 é 2 fatorial. Então isso aqui fica 3 vezes 2 fatorial. Vocês perceberam como é legal? Se eu continuar o processo, eu tenho basicamente agora aqui gama de n mais 1 vai ser o que, Tony? N fatorial. Olha que louco, pessoal. Então, realmente, a função gama, ela tem uma relação incrível com o fatorial, né? Tem. E é tanto que isso aqui, que a gente provou agora, vai permitir a gente calcular gamas desse tipo, ó. Gamas de meio, por exemplo. E aí você vai ver que vai dar justamente o raiz de π. Claro que essa prova aqui eu vou começar a integrar, mas não vou provar nessa aula de hoje, mas eu vou mostrar para vocês outras relações que existem na função gama que faz com que a gente calcule até de forma rápida alguns números interessantes, tá? Então bora lá, bora ver isso aqui. Bem, pessoal, continuando, né? Então, se a gente quer calcular agora, por exemplo, gama de meio, a gente vai usar justamente a própria definição da função gama. Isso aqui vai de 0 a infinito, de x elevado a menos meio, né? É elevado a menos x dx. Por que menos meio, Tony? Lembra que a função lá era n menos 1? Então vai ficar 1 meio menos 1, fica menos meio. Aí existe uma forma da gente tentar fazer essa integral aqui, que é basicamente chamar o x, fazer uma mudança de variável, x igual ao quadrado, né? E aí se eu faço, por exemplo, dx du, por exemplo, isso aqui fica o que, Tony? Fica 2u, né? Então dx 2u du, né? Então a gente pode fazer uma manipulação aqui, tá? Aí isso aqui poderia ficar a integral de 0 a infinito. Aqui ficaria u, que é... O x aqui vai ser o que? Vai ser u elevado a 2, né? Elevado a menos meio. Então ficaria o quê? Vamos pensar aqui. Eu vou fazer o x igual a u ao quadrado. Então aqui ficaria u ao quadrado, elevado a menos meio. E aí eu teria e elevado a menos u ao quadrado dx, né? E o que é que eu posso dizer disso aqui? Eu posso dizer que isso aqui é a integral de 0 a infinito, por exemplo. Esse 2 com menos meio fica u elevado a menos 1. Então fica u 1 sobre u, vezes e elevado a menos u ao quadrado. Aí o dx, 2u du, né? Esse 2 pode ir para fora da integral. Esse u cancela com esse u. Então isso aqui seria 2 vezes a integral de 0 a infinito. Por exemplo, de e elevado a menos u ao
quadrado, deu. Aí seria calcular isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um pouco mais complexo de fazer. A gente teria que usar aqui coordenadas polares, tentar ver aqui uma questão no próprio plano cartesiano e uns limites superiores usando o cálculo 2, né? Integração aqui com integral dupla, né? Dá para fazer, mas eu vou provar isso aqui num outro vídeo. Tá bom? Porque senão vai ficar muito longo isso aqui. Esse aqui eu já quero mostrar muita coisa legal para vocês. Então, fazendo essa integral, a gente calcularia e chegaria justamente em raiz de π, tá? Em raiz de π. Certo, Tony? Interessante. Só que tem uma coisa muito legal. Se você quisesse calcular de forma rápida, existe uma relação da função gama com a função seno. Tony, existe? Existe. A gama de n vezes a gama de 1 menos o n, isso aqui seria π sobre seno de π x, por exemplo. Sério, Tony? Sério. E se você usasse aqui o gama de meio, ficaria gama de meio, gama de 1 menos 1 meio, é π, o x aqui é meio, né? Eu vou considerar aqui esse n aqui, pessoal. Na realidade, a minha variável aqui, eu vou colocar aqui x, tá? Deixa eu só ajustar aqui, porque para não ficar sem entender, esse n aqui eu vou chamar de x. Só para ficar mais fácil. Eu coloquei x ali no nosso denominador. Mais ou menos assim, ó. Aqui é x, aqui é x. Então, gama de meio vezes gama de 1 menos meio é π sobre seno de π vezes meio. Ou seja, Tony, a gama de meio vezes a gama de meio é o que, Tony? É π sobre seno de π sobre 2. Quanto é seno de π sobre 2, pessoal? É 1. Então, se eu fizesse gama de meio ao quadrado, é π. Então, a gama de meio é justamente a raiz de π. Aqui sai mais fácil, tá? Mas claro que também não é trivial provar isso aqui não, viu? Isso aqui não é coisa muito simples, não. Mas eu estou tentando mostrar esses resultados para vocês, pessoal, porque vai muito além do que a gente pensa. Então, o fatorial de meio, entre aspas, né? Meio fatorial, se a gente pudesse pensar assim, daria justamente o raiz de π aí, matando a curiosidade de vocês, né? Aí você deve estar se perguntando assim, e Tony, se eu quisesse calcular o fatorial ou a gama de menos 1, ou o fatorial de menos 1 fatorial. E aí, Tony? Meio louco, né? Se eu fosse usar essa fórmula aqui, como é que eu poderia fazer, Tony? Eu poderia usar aqui a definição aqui de menos 1. Se eu colocasse menos 1 nessa daqui, eu teria gama de menos 1, né? Gama de menos 1. Ali ficaria gama de 0. E aí eu vou ter, basicamente, é igual a π seno de π vezes menos 1. Aí está o problema. Quando eu faço isso, perceba que isso aqui, se eu colocar por definição como sendo 1, eu teria que gama de menos 1 seria π sobre seno de menos π. Se você lembrar, o seno de menos π é 0. Ou seja, qualquer número dividido por 0 dá uma indeterminação. Isso aqui tende para infinito. Então, esse valor aqui de gama de menos 1 tende para infinito. Quanto mais próximo de menos 1, mais ele vai se aproximando de infinito. Então, se você faz, por exemplo, gama de 0, menos 0,999, isso aqui deve dar 9.900 e tanto, tanto. E assim vai crescendo. Certo? Olha que interessante, né? Matando a curiosidade de vocês. Aí agora, a gente mexeu com esses números estranhos. Vamos tentar mexer um pouco também agora com fatoriais de números gigantes. Tipo 50 fatorial. Como é que eu conseguiria fazer 50 fatorial assim, rápido? Tem uma aproximação muito boa. Eu vou mostrar para vocês uma aproximação muito interessante no próximo slide.
Pronto, pessoal. E agora eu vou matar a curiosidade de vocês. Como calcular o fatorial de um número muito grande. Por exemplo, 50 fatorial. Se vocês notarem aqui, no Wolfram, foi o que eu fiz, eu calculei, ó, exatamente esse número aqui. Só que isso aqui é impossível de você calcular rapidamente. Se uma calculadora, e até mesmo calculadora, fica um negócio difícil. Por isso que existe, se a gente fizer algumas mudanças lá na função gama, depois eu vou provar no outro vídeo, a gente consegue provar que n fatorial é um número muito próximo de raiz de 2π n, certo? N elevado a n é elevado a menos n, tá? É bem interessante isso aqui. Por quê, Tony? Se você notar, 50 fatorial vai ser o quê, Tony? Pela definição aqui. Vai ser próximo disso aqui, ó. Raiz de 2π vezes 50, vezes 50 elevado a 50, é elevado a menos 50. Se eu aplicar logaritmo dos dois lados, o que é que acontece, Tony? Primeiro aquela raiz ali de... Aqui essa 2,50 aqui ficaria raiz de 100, né? Então eu vou ficar assim, log 50 fatorial. Vai ser o que, Tony? Vai ser log. Aí, ó, eu posso fazer, como é o produto, eu posso fazer a soma dos logaritmos. Isso aqui ficaria 100, raiz de 100 é 10. Então ficaria produto de 10, log de 10 na base 10, vezes log de raiz de π. Né? Π elevado a meio, vezes log, vezes não, Tony, mais, né, Tony, que é a soma dos logaritmos, mais log 50 elevado a 50, mais log de E menos 50. Ou seja, eu posso dizer que o log de 50 fatorial, por exemplo, é 1 mais, aqui raiz de π é π elevado a meio, então isso aqui ele ficaria 1 meio de log de π, já a gente calculando na calculadora, mais 50, isso aqui desce, log de 50, esse menos 50 vai descer, menos 50, log de E. Então vamos calcular esse valor aqui, Tony. Vamos lá, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 1 mais 1 meio. Quanto é log de π, Tony? 0,4971. 0,4971. Vou tentar fazer um número mais preciso. 49. Com 6 casas decimais, só para a gente ter uma precisão boa. Mais 50 log de 50. Log de 50, Tony, dá o quê, Tony? Log de 50 dá 1,69 vezes 1,69, 89,70. Menos 50. Log de E. Log do número E é quanto, Tony? 0,4294. Agora, pessoal, essas contas aqui. Isso aqui vai dar 1 meio disso aqui. 0,49. 71. 49 dividido por 2. 0,24. 85,74. Mais 50 vezes 1,69. 50 vezes 1,69. 89,70. Dá 84,9485. Menos 50 vezes 0,43, 42, 94. Menos 21,7147. Isso aqui vai dar 1 mais. Vamos fazer 0,248574 mais 84,9485 menos 21,7147. Isso aqui dá 63,482374. Então eu tenho que log de 50 fatorial é igual a 64,482374. Ou seja, eu tenho basicamente o seguinte, Tony.
Isso aqui não é logo na base 10 que eu fiz? Então 10 elevado a 64,482374 é igual a 50 fatorial. Eu posso fazer isso aqui a 10 elevado a 64 vezes 10 elevado a 0,482374. Se eu fosse fazer essa conta aqui, 10 elevado a 0,482374. Isso aqui, pessoal, dá 3,036504 vezes 10 elevado a 64. Olha que legal. A gente encontrou aqui, ó. Olha que bacana. 3 elevado a 0,4149. E aqui 3 elevado a 0,36, pessoal. Muito próximo, né? Muito próximo. Então, realmente, essa aproximação aqui de Schilling é uma das melhores aproximações para se calcular n fatorial. Se você quisesse calcular apenas quantas casas decimais tem aqui, né? Você já ia para 10 elevado a 64, 65 casas decimais, né? Então, veja que interessante, né? Então, aqui é mais uma curiosidade, tá, pessoal? Como os números fatoriais têm coisas muito interessantes nesse vídeo aqui, feito bem passo a passo para vocês, que vocês só vão ver aqui, né? No Matemática para Todos. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e falou!